Estamos começando mais uma conferência do Afro ao Vivo. Essa vai ser a quarta conferência, Educação Inclusiva e o Ensino da Cultura Afro-Brasileira, Desafios e Perspectivas no Coração Cerradeiro. Tudo que a gente vai passar aqui hoje vai estar na descrição do vídeo. Vai estar disponível para vocês os links, as biografias e tudo mais. Os nossos arrobas vai ficar também na descrição do vídeo. Meu arroba, o arroba do Afrovivo. Interagem com a gente, compartilha, façam perguntas, sabe? Digam o que vocês acharam, que a gente pode melhorar. Enfim, tudo que vocês tiverem dúvida, a gente está sendo gravada, mas nós vamos estar interagindo com vocês, seja no próprio vídeo e também pelo Instagram, pelas nossas redes. E é isso, espero que vocês gostem. Foi preparado com muito carinho. Quem sou eu? Eu sou porque nós somos. Eu sou Maria das Neves Jardim de Deus, quilombola do Lajeado, Tocantins. Sou neta de parteiras, Ana Jardim e Amália Tolentino. Nasci no sertão de Conceição do Tocantins. E eu sou filha de um vaqueiro, Newton, e de uma quibaneira, Benedita. E sou a primogênita de 7 irmãs e um irmão. Mestre em Linguística pela UFG. Eu pesquiso as narrativas do movimento de mulheres negras em Goiás, estética negra e cultura. Eu sou cabeleireira, especialista em cabelos afro, transista, terapeuta capilar. Componho a mandata coletiva de Delgara de Jesus e também idealizei o projeto permanente de educação antirracista através da estética negra e cultura nas escolas públicas, universidades e comunidades desde 2012. E sou integrante da coletiva Pretas de Angola. E estou participando desse maravilhoso projeto Afrovivo. A nossa conversa vai permear por essas obras, né? Não vamos conseguir falar de todas as obras, mas recomendo essas obras, né? Que são obras goianas, né? Organizadas por professoras, né? Professora Irene Dias. E essa afrodescendência, África, Afrodescendência e Educação, ela é muito especial porque é uma junção da universidade com o movimento negro e na época foi construído junto com a Associação Pérola Negra, uma das primeiras associações negras de movimento negro de Goiás, com a professora Maria Helena e o professor Uênio José Gomes na organização. E essa obra foi construída, né, no começo da implementação da Lei 10.639, e aí eles trazem todos os desafios, as preocupações, e também fala a partir do nosso lugar, né, a partir de Goiás, como que eles estão pensando, como que eles acham que vai acontecer esse processo da implementação da lei, né? E esse outro caderno é um caderno que foi feito, né, pela professora Janira Sodré, Luiz Cláudio e Rosiane Ramos, com a coordenação de Ieda Leal, que foi um projeto do CNTE. E é uma revista muito didática, né, para pensar a educação e as relações étnico-raciais. Nossa conversa vai permear sobre os povos africanos antes da chegada dos europeus,
os conceitos, né, das leis 10.639 e 11.645, implementação, desafios, preocupações, qual foram os avanços que realmente aconteceu como a gente esperava, soluções estratégicas e práticas, inclusive, de educação antirracista na sala de aula. Tudo isso que a gente está fazendo aqui, né, faz parte do projeto Afrovivo, coordenado pelo professor Thales Damascena e também pela Calunga Comunicações. E essa ideia, esse desenho, né, eu achei muito incrível. E realmente a nossa conversa vai permear sobre isso, né? Uma conexão Brasil-África, né? E pensando pensando o passado, ressignificando o futuro. Eu acho que essa imagem traduz muito o que a gente vai fazer nessa noite. Vocês podem estar pensando, né, por que a gente está falando da Lei 10.000, vamos falar da Lei 10.639, e eu estou começando pelos povos africanos antes da chegada dos europeus. Depois vocês vão entender e a gente vai conversando sobre isso. Primeiramente, para a gente pensar uma África antes da colonização, por exemplo, uma África histórica na sua construção, dos seus povos, dos seus reinos, né? E a história africana recorre a várias fontes principais, né? A história oral, que, né, a maioria dos seus povos vem trazendo, e essa história oral seguiu, né, na travessia do Atlântico também, a travessia forçada de africanos do Atlântico, e chegou até nós. Documentos escritos pelos africanos e por outros povos que tiveram contato com o continente, com os árabes, contatos comerciais e políticos na África Ocidental e na costa oriental, e muitos achados arqueológicos. Esse busto é um busto de 300 anos e é a representação de uma das grandes rainhas, né? E Nefertiti teve uma função, além de ser rainha, ela foi considerada uma deusa ainda viva, né? Então ela era reverenciada como uma deusa pelos africanos. Então, para a gente começar a pensar a representação de África também através dos seus grandiosos reinos, né, e suas figuras lendárias e que realmente existiu e que fizeram a diferença, né? Entende-se que depois da morte do seu marido, que ela tenha tenha conseguido reinar, né, com o trono. Enfim, é só para a gente ir pensando e aí vocês entendendo por que a gente está fazendo esse raciocínio. E aí a gente vem mais com a África e a origem da humanidade, né? Pensando que o continente africano tem, né, a enorme... para nós é uma honra, né, de ser aonde surge a humanidade, né? O primeiro homem sábio apareceu em África, né? Aproximadamente 12 a 14 mil anos, né, na África Ocidental. E outras regiões, o homem já era paleolítico, né? Já caçava, já fazia as suas
já tinha uma movimentação complexa de, de organização social e política também, né? E aí, recentemente a gente tem Luzia, né? Então, a África, a gente realmente precisa pedir bênção, né? Porque é o berço onde tudo começou, né? Onde a nossa humanidade começou. Aí aqui a gente tem a pré-história, alguns elementos da pré-história africana, né? Aconteceu em diversas fases, né, de ocupação, sendo a primeira de caçadores e depois criadores de gados e cavalos. Os inúmeros sítios arqueológicos apontam, né, as pinturas rupestres com imagem, né, de deuses e deuses, máscaras que demonstram a ocupação do Saara e a migração de povos africanos. E aí esses inúmeros sítio arqueológico, né, foi fundamental e crucial para o entendimento, né, de África. E Sekanta Diop vai dizer isso para a gente, né, depois. E aí entender também como que era a complexidade e a organização desses povos, né? E aí tem uma parte muito importante, né, para a ocupação, que foi a difusão do ferro, né? E aí alguns reinos também. E aí eu coloquei ali uma representação assim dos mapas, né, aonde esses povos, aonde eles estavam concentrados. E aí foram vários reinos, né? Esses reinos de Kush foi muito importante, né, para o entendimento, principalmente da África, né? E aí foi considerado das regiões mais poderosas, mais grandiosas, onde aconteceu inúmeras, tanto de plantação, mas também grandiosos reinos, né? O avanço da medicina também aconteceu. E aí o segundo é o reino do Mali. E aí por que eu coloquei o reino do Mali? A gente tem um texto muito importante sobre o Mali, que é um texto do Ampanteba. Esse texto está na coleção da África Geral, que chama Tradição Viva. E nesse texto, é um texto muito importante, onde a gente consegue, onde o Ampanteba, ele é do Mali, ele é um griot, ele é um dos grandes nomes de sacerdotes, grandes anciãos, né? Ele foi preparado para isso, mas ele teve a oportunidade de sair também, estudar e falar vários idiomas e tudo mais. E ele traz um texto com muita clareza, ou com muito esclarecimento, melhor dizendo, de como é a organização em África, né? Qual é a importância da oralidade, como isso se dá desde o seu início, qual é a importância de cada pessoa, e principalmente, por exemplo, dos ferreiros em África, qual a importância dos artesãos, dos músicos, né? E como que se dá toda a sociedade africana, né? Como que a sociedade africana ela é educada, enquanto a gente, em 3 anos dentro da universidade, a gente tem um diploma, eles ficam 30 anos preparando para ser um sábio, 40 anos. Quando chega aos 40 que eles começam, que eles entendem que eles começam a ser sábios. Então, o reino do Mali é um grande reino para a gente entender
o continente africano. E aí, aqui, a gente tem a África na sua totalidade. A África não é um país, né? A África é composta de 54 países. A África é um dos 6 continentes do globo terrestre. E aí, quando a gente vai se referir à África, a gente não pode dizer a cultura africana. A gente precisa entender que são as culturas, as filosofias, as sociedades, as artes, né? É uma complexidade muito grande, de uma diversidade imensa de cultura, né? De desenvolvimento social, tecnológico, embora não é dito para a gente, né? O que a gente vê na TV não representa a África. E aí, eu queria muito chamar a atenção para algumas coisas, né? Primeiro, a divisão, né, do norte da África e a África subsaariana. Eu não falei lá atrás, mas houve um tempo, né, depois do momento pré-histórico, que se começou a formação da África, o deserto, pasmem, o deserto do Saara tinha vegetação. E aí foi perdendo essa vegetação com o tempo. E aí houve uma divisão entre a África do Norte, né, e a África subsaariana. Mas aí o povo africano, eles são muito, muito inteligentes e eles conseguiram se movimentar dentro do deserto. Então, então as duas Áfricas não ficaram separadas uma da outra. Elas se comunicam porque o povo do deserto, eles foram lá, entenderam o deserto, usam as suas tecnologias, usa as vestimentas, né, os animais adequados para andar no deserto. Então, até o deserto também é povoado, eles conseguem se movimentar. Então, toda a África, elas não ficaram separadas. E aí ela é dividida em África Central, África Meridional, África Setorial, África Ocidental e África Oriental. E aí, minha gente, acontece isso muito no Brasil, muito em Goiás. Você vê uma pessoa africana e você fala assim, você é angolano? Ou no máximo você diz, você é haitiano? E aí guarda o Haiti que a gente vai falar sobre ele. Pergunte para a pessoa qual o país que ela é. A África não é só Angola. Angola é o único país de África. Tem mais 54. Né? Tem Congo, tem Nigéria, tem Líbia, tem Egito, né? Que muita gente acha que o Egito não é África. Etiópia, um dos maiores reinos africanos e riquezas e grandezas. Esteve na Etiópia e a Bíblia relata, né, uma grande princesa, né, que foi visitar Salomão e levou muitas riquezas para Salomão. Era da Etiópia, era uma etíope. Então, são muitos países. E aí, para a gente entender essa grandeza e essa complexidade, e entender também que a África não é só safari, são culturas plurais, culturas que têm música, têm moda,
tem filosofias, tem sociologias, tem línguas, né? Inúmeras línguas, que aí as pessoas começam a dizer que são só dialetos. Não são línguas, são línguas diversas. Para vocês terem uma ideia, eu comecei a estudar Moçambique na graduação. Só Moçambique só, que é um país africano, só Moçambique só tem aproximadamente 27 línguas, 27 povos diferentes que habitam nesse país, somente nesse. E aí tem os outros também, né? E aí a gente podemos pensar a África também a partir da literatura, inúmeras literaturas. E aí a gente tem várias coisas, né, feitas em África, né? E aí eu queria citar os, os símbolos adinkras, por exemplo, que são inúmeros símbolos. E um desses símbolos um dos símbolos que a gente está trabalhando lá com o Rio, que é o Sankofa, que é pensar no passado, né? Juntamente com o afrofuturismo. Então são algumas coisas e algumas curiosidades, e também eu faço para que a gente possa olhar, né, para esse continente e entender que esse Brasil tem uma cultura muito grande na língua, né, nas artes, em diversas partes culturais. A gente bebe desse continente. E aí aqui, né, eu já venho para o outro continente, né, onde a gente está. O continente americano. E aí a gente tem 3 Américas. América do Norte, América Central. Prestem bem atenção na América Central, porque aí às vezes a gente pergunta assim, sobre Jamaica, por exemplo. A gente acha que é em África. Jamaica é América, Haiti é América, Cuba é América. América Central, né? América Central são as ilhas, né? El Salvador, Costa Rica, Panamá, e a maioria deles tem influência africana também, como na América do Norte também nós temos. E a ONU estima-se que tem 200 milhões de africanos em diáspora só nas Américas e tantos outros milhões no restante do mundo, né? Então, e aí eu queria chamar a atenção porque que aqui nós estamos, né, falando de África e falando das Américas, da importância desse continente. E aí a gente precisa pensar e entender que nós somos transcontinentais. Nós transitamos, nós brasileiros, eu como mulher negra e outras pessoas de outras identidades também, juntamente com os povos originários que aqui estavam, né? Então, olha a dimensão disso. E a gente acha que a gente é melhor do que, por exemplo, o continente africano, que a gente nem entende, né, que é um continente na maioria das vezes. A gente acha que é um país somente. Então, para a gente pensar nessa complexidade do que é a nossa existência e
a nossa cultura brasileira, né? E por que nós estamos aqui falando de cultura africana, apresentando a vocês o continente africano, né? E aí o nosso próprio continente, aonde a gente está situado, né? E aí a gente vem para o Brasil também antes de 1500, né? A gente falou em África antes da colonização europeia. Eu acho que é muito importante a gente pontuar que tanto a colonização europeia, tanto no continente africano, tanto nas Américas, não aconteceu de forma pacífica. A África lutou muito, eu acho que um século, se eu não me engano. E aí no Brasil tem essa ideia também de que os povos originários também foram condizentes com a invasão europeia, né? Então existia os donos dessa terra antes de 1500, né? E Célia Chacriabá diz sempre que antes da coroa existe um cocá, existe um Brasil de cocá. E aí eu não consegui os dados exatos. Alguns lugares estimam que foram 5 milhões, outros 3 milhões e meio. E achei também dados de 8 milhões. Não se sabe ao certo, mas é mais ou menos isso que tinha no Brasil, né? Aproximadamente 8 milhões de pessoas. Pode passar. Claro que você quiser. Acho que passou muito ali. Não? Então tá bom. Vamos continuar. Vamos falar de ações afirmativas, né, para a gente poder entrar realmente na Lei 10.639. A Lei 10.639 é fruto disso, né, das ações afirmativas. E o que são ações afirmativas? São ações, às vezes temporárias, para reparação histórica, né, de um povo, de uma comunidade. E aí, o que impulsionaram essas ações afirmativas negras e indígenas no Brasil? Os movimentos sociais, né, movimentos sociais negros e indígenas, que aproximadamente, para a gente falar, né, de 1900, né, em 1970 começa um movimento, né, de criação de vários movimentos negros. Isso não significa que anterior a isso as pessoas já não estavam lutando e que não tinha movimentos. Né? No Brasil, a gente pode dizer que as movimentações sobre ações afirmativas a gente vem fazendo desde das plantações, né? Aonde o povo preto chegou escravizado. Desde então, eles estão lutando por justiça, por dignidade. Mas, para chegar na Lei 10.639, houve esse começo da década de 70,
né, com os movimentos negros nessas organizações. Em 1993, aconteceram outras movimentações para que hoje a gente tivesse essas ações afirmativas de uma reparação histórica que o Estado deve para nós, né? E aí, vamos falar das leis, né? Eu coloquei essas duas leis porque, pasme, essa 7.207 é uma lei municipal. Nunca foi implementada, mas existe. E aí, quando eu estava pesquisando e estudando nesse livrinho aqui, e aí eles começaram também falando das duas leis, né? Essa primeira é uma lei municipal de 1993. Quando foi escrito esse livro, eu acho que foi 2004, nunca tinha sido implementada, né? Acho que até hoje nunca foi. E a Lei 10.639, que é uma lei federal de 9 de janeiro de 2003, que altera a lei 9.394 de 96, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e inclui no currículo das redes de ensino, públicas e particulares, a obrigatoriedade da temática de história cultura afro-brasileira. E aí o conteúdo programático é que se refere, incluirá a história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição dos povos negros nas áreas social, econômica e política, pertinente à história do Brasil. Aí, vocês viram que é toda a cultura negra brasileira, formação da sociedade nacional. Só que aí tem esse inciso que aí as pessoas pegam muito a ele e diz: mas a minha disciplina não é obrigatoriedade da minha disciplina. Por quê? Fala que é nas áreas de educação artística, literatura e histórias brasileiras. Mas o parágrafo lá diz que é toda a cultura brasileira. Se é toda a cultura brasileira, inclui língua portuguesa. Por que língua portuguesa? Porque a língua portuguesa, vamos pensar só na língua, tem origem africana. Matemática. Temos todas as contribuições africanas na matemática. História. Aí, vocês viram que eu dei uma introdução. A minha primeira introdução já pode ser uma aula, né? Enfim, todas as áreas do conhecimento, geografia. Importantíssimo, gente, que a gente entenda o continente. A melhor coisa são os mapas. Eu acho que a geografia é uma das partes mais importantes para a gente se situar no mundo, né? Enfim, filosofias, né? Sociologias, e todas as áreas dá para se trabalhar a história da cultura africana e afro-brasileira. Aí tem mais uma coisa que eu vejo algumas alegações.
eu não vou ensinar história africana e afro-brasileira porque eu não vou falar de religião. Até o momento nós não falamos de religião. Não precisa. Para você, se você tem problemas de falar das religiões, que é importante também para a formação e cultura desse país, você tem inúmeras possibilidades de dar uma aula sobre a história africana. Pode passar. A Lei 11.645 de 2008. Primeira coisa que eu queria que vocês observassem, eu coloquei propositalmente indígenas diversos. E aí existe uma coisa que a pessoa fala, eu sou indígena. E aí existe uma cobrança, não, mas você não é indígena, você não tem cara de indígena. Os povos indígenas são negros, brancos, pardos, têm cabelos crespos, têm cabelos lisos, são amarelos. Eles são diversos. Isso não dá o direito de nenhuma pessoa que não seja um indígena querer ditar qual que é a origem da pessoa. Se a pessoa está dizendo, está afirmando, tem uma história, só respeite e pronto. E é isso, mas existe uma cobrança muito grande dos povos indígenas. Primeiro, que eles têm que estar caracterizados como indígena. Segundo, quando eles não estão caracterizados, eles também são cobrados porque indígena usa telefone. Mas você não tá com a roupa de indígena? Como toda cultura, a cultura indígena dos povos originários dessa terra é diversa, né? E aí a lei de 10 de março de 2008 torna obrigatório o estudo da história e cultura indígena e afro-brasileira, reforçando novamente afro-brasileira e afro-indígena. E aí existe uma cultura que foi criada que pessoas negras e indígenas nunca se deram bem. A gente construiu essa cultura brasileira se apoiando, pessoas negras com pessoas indígenas. Então, e a nossa cultura é essa. Quem está assistindo pode dizer assim, mas nós temos outras culturas no Brasil. Temos inúmeras. Mas nesse momento, a ideia do projeto e dessa aula é falar da cultura africana e da cultura indígena. Existem outras? Existe. Inclusive, desde quando a gente entra o primeiro dia na escola, a gente estuda todas as outras culturas. A nossa e a dos indígenas são estudadas por um olhar não indígena, né? É contado para nós pós-colonização, né? E que alguns adjetivos pejorativos às culturas, aos povos, não. Nós somos uma cultura que a gente, primeiramente os povos originários, donos dessa terra, essa terra foi usurpada, ela foi invadida.
Então, estamos num momento de marco temporal, de um momento também de luta dos povos indígenas por demarcação de terras. Existem algumas falas, como por exemplo, mas eles não são donos dessa terra? São sim, são donos dessa terra. Eles têm direito, sabe, por esse lugar que é o lugar deles. E aí é uma coisa tão injusta, porque a gente cobra muito justiça, não é mesmo, gente? A gente cobra justiça o tempo inteiro. Você quer justiça para suas coisas. Você, vamos ser justos, vamos ser honestos. Nós estamos sendo honestos com os povos indígenas, né? O Estado está sendo honesto com os povos indígenas. Precisamos pensar. E precisamos também conhecer a verdadeira história. Porque aqui nos foi contada, na maioria das vezes, não é a verdadeira. É só um pedaço de quem escreveu, que era importante para escrever da forma, pelo olhar deles, né? Principalmente o olhar europeu, que não contempla os nossos povos. E aí, eu queria falar um pouco dos povos indígenas do Goiás, né? Lembrando que nesse momento, né, mais ou menos aproximadamente 1 milhão de indígenas no Brasil, porque existe também um apagamento, né, gente? Não existe indígena, cadê esse povo? Eles morreram todos. Não existe, aproximadamente, acredito até que tenha mais, né? E aí, uma coisa curiosa, que as pessoas não sabem, que até meados do século XIX a nossa língua era o tupi-guarani, né? Pelos vários povos que tinham, e aí por uma questão política, né? Marquês de Pombal introduziu o português. E aí no Brasil tem aproximadamente, somente de línguas indígenas, quase 300 línguas no Brasil, né? E aí uma coisa muito importante que os povos indígenas conseguiu foi guardar e preservar a sua língua, né? Porque diferente de nós que viemos de travessia forçada do Atlântico, do continente africano, a gente não sabe identificar as nossas línguas, né? A gente fala uma língua que não é nossa, uma língua que não é uma língua brasileira, é uma língua europeia, que é o nosso português, é uma língua maravilhosa, mas é uma língua colonizadora, né? E aí é dito também que em Goiás não tem povos indígenas. E aí a gente tem os povos indígenas tapuias, nos municípios de Rubiataba e Nova América. São aproximadamente 300 pessoas indígenas. E lá foi onde foi fundada uma das principais escolas indígenas do Brasil, com uma educação indígena, né? Aí tem o Zavacanoeiro também, em Minas Sul. Houve um massacre dos Zavacanoeiros, mas eles ainda existem.
Foi dito que eles foram dizimados, mas não é verdade. E aí tem os Inã, Carajá, que é em Aruanã. E aí, eu coloquei aqui uma referência de obras para a gente entender os povos indígenas e também levar para a sala de aula. E aí eu coloquei essa jovem maravilhosa aí que se chama Eunice Tapuia, Eunice da Rocha Moraes Rodrigues. Eunice hoje, nesse dia 20, tomou posse na UFG como a primeira professora indígena da UFG, depois de quase mais de 50 anos. Ela vai dar aula no núcleo Tacna-Racan da UFG. E ela tem uma obra muito interessante que é fruto do mestrado dela, que é as narrativas orais dos povos indígenas Tapuia do Carretão. E aí tem uma outra obra muito importante que chama Roça Tapuia, que aí é coordenado pela professora Tânia Rezende e aí outros professores Tapuia, que vai dizer dos modos de vida, como se planta, como se colhe na roça Tapuia. E aí, por que eu estou te dizendo disso? Que esses entendimentos são muito importantes no recebimento de crianças indígenas. Não só crianças, mas estudantes indígenas também, adultos da universidade. A gente entender as suas culturas, escutá-los também, né? Porque existe uma evasão muito grande, tanto de crianças quanto de adultos na escola primária e nas universidades também. Isso é um das questões, né? A gente tem duas leis, uma dos povos originários dessa terra e aí dos povos negros, mas como que essas pessoas estão sendo recebidas nas escolas? Os quilombolas, né, os indígenas. Vamos ver, vamos conversando. Bom, sigamos aqui com o livrinho que eu tinha falado para vocês, do povo Tapuia. Chama Roça Tapuia. E aqui vai falar sobre a comunidade. Foi todo escrito por professores indígenas, comunidade. Tive a honra de estar na comunidade Tapuia. A história. E aí é uma comunidade que é muito questionada o tempo inteiro, porque é uma comunidade negra. Tem também pessoas brancas, né, mas majoritariamente são negras. O cacique é negro, né? E são muito questionados se são, então vocês não são indígenas, né? E o próprio povo tem esse dilema com as suas identidades, né? E aí precisamos urgente desmistificar essas ideias únicas, né, das pessoas indígenas. Soluções e estratégias. Eu acho que a gente precisa dar as mãos, né?
dar as mãos e eu coloquei essa foto, porque eu achei ela muito interessante. Várias mãos, mãos ancestrais. Acho que nós precisamos dar as mãos e precisamos muito respeitar as nossas ancestralidades. E entender o que é isso, né? O que significa realmente ancestralidade. E a partir disso, a gente começar a levar para a sala de aula, né? E aí são coisas muito pontuais que eu vou agora para frente falar, que é realmente coisas simples, e aí a gente tem que começar pelo básico, e aí parece que são falas óbvias, ai, mas falando a mesma coisa, mas a gente precisa realmente ter um olhar plural para a sala de aula, né? E aí seja, por exemplo, se na sala de aula tem um quilombola, né? Esse quilombola tem a sua determinada região, né? E aí a gente precisa entender essa pluralidade que é o Brasil. Eu lembro que quando eu me adentrei à sala de aula em um projeto chamado Mais Educação, eu fui percebendo que era no contraturno que tinha alunos de todos do Nordeste brasileiro, tinha aluno goiano, tinha aluno do Tocantins, de todos os estados. E aí eu comecei a trabalhar com eles a linguagem do lugar. Como é que a sua avó fala determinada palavra? Como é que você chama isso naquele lugar? E foi a vez que foi a única vez que eu consegui conectar com todos eles e que todos eles participaram das aulas. E aí a gente fez tipo um caderninho, por exemplo. Se você é de Goiânia, vamos fazer um caderninho do, do goianês. Né? E aí a gente fez vários cadernos, né? Cada um com a sua região. E aí esses meninos contavam contavam as histórias da avó e dizia as palavras que eles gostavam e que a avó dizia. Então foi uma coisa muito interessante para mim, de muito aprendizado, eu ainda estava na graduação, de entendimento e também de escuta, né? Das pessoas, né? E todas as pessoas, todas as crianças têm história, né? E pensando em Paulo Freire, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Então essas crianças, mesmo que seja uma criança que está começando a ser alfabetizada naquele determinado momento, mas ela tem outras leituras, outras vivências, e ela consegue dizer do seu lugar. E aí eu coloquei uma definiçãozinha aqui: educação inclusiva e antirracista. Educação inclusiva é um modelo educacional que visa garantir que todos os alunos, todas as pessoas, independentemente de suas habilidades, origens e língua, tenham acesso igualitário à aprendizagem. O que é isso? Independente da sua comunidade, independente do seu lugar, né? E aí eu estou dizendo muito dos povos indígenas, mas a gente pode dizer também dos povos ciganos, né? Dos outros povos indígenas da América do Sul, de outros lugares, né? Que nesse momento, inclusive em Goiás, estamos recebendo povos indígenas venezuelanos, por exemplo.
como é que a sala de aula vai receber essas crianças, que muitas não falam nem o português, né? E aí tem várias outras pessoas, né? Imigrantes, né? Haitianos, africanos. Como é que a gente vai receber essa diversidade? Como é que essas pessoas vão estar sendo acolhidas pela nossa comunidade escolar, pela nossa comunidade acadêmica? Como é que essas pessoas vão estar sendo acolhidas pelos nossos professores, por exemplo, né? Do entendimento, né? Tem pessoas que não têm acesso à tecnologia, por exemplo. Todo trabalho tem que ser digitado, por exemplo. Como é que a gente vai perceber, explicar e receber essas demandas? Alguns princípios fundamentais da educação inclusiva antirracista incluem. Vou ler de novo, desculpa, gente. Alguns princípios fundamentais da educação inclusiva antirracista incluem aceitação e valorização da diversidade, reconhecer e respeitar as diferenças individuais, valorizar a contribuição única de cada aluno para o ambiente escolar, acessibilidade, garantir que todos os alunos tenham acesso aos recursos educacionais, adaptar materiais e métodos para atender às necessidades específicas, participação ativa, incluir todos os alunos nas atividades escolares, promover interação e colaboração entre os estudantes, trabalhar em conjunto com os pais, com os colegas, profissionais de apoio, buscar soluções conjuntas para os desafios enfrentados na sala de aula. O que eu queria chamar a atenção para isso aqui? Isso aqui já está no papel há alguns anos. Eu queria que isso fosse estendido para a prática. Como é que você está praticando? Porque a gente tem inúmeros trabalhos de teorias, nós temos uma Constituição Federal, nós temos, enfim, inúmeros documentos. Nós temos o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto da Igualdade Racial, o Estatuto do Idoso. E aí eu fico muito me perguntando e me policiando também como que eu consigo estender isso para a minha prática. Que a teoria está posta. A Constituição Federal, todos têm direito à educação, à saúde. E aí, quando é que a gente chega nesses locais e isso está sendo cumprido na sua integridade? Ah, mas é muito difícil. Não, não é difícil. Pode ser também, né? Mas exige também um querer muito pessoal de cada um, né? Além das suas formações, né? Como formação de professores, que às vezes não... Também falta muito, né, dentro da formação de professores, mas nós somos mediadores, provocadores, né, desses alunos, e a gente precisa também fazer a pesquisa. A lei existe, vamos colocar ela para funcionar, vamos ver se o PPP da escola tem, né, se está incluso. E aí o que está acontecendo com a Lei 10.639 e a 11.645 é que é considerado como eixos transversais. Eu muitas vezes fui chamada
em novembro para ir na escola, somente em novembro, por favor. Faça um trabalho o ano inteiro. Me chame fora do novembro. E aí, muitas vezes, é para eu dar uma oficina. Muitas vezes a escola não sou remunerada por isso. Eu faço um trabalho social com isso. Isso tinha que estar ser trabalhado junto com a Secretaria de Educação. Alguns municípios já estão fazendo isso. Eu já fui chamada também para poder para poder dar curso para a comunidade escolar como um todo. Aí eu chego para dar a minha oficina, que seja uma oficina, e tá lá só os alunos. Cadê a direção, a coordenação, professores? Toda a comunidade escolar tem que fazer essa formação. Como que aí os alunos aprendem, os professores não aprendem, a direção também não abre portas para isso, aí vai aumentar ainda o conflito, né? Porque aí o aluno compreende algumas coisas, mas o professor não está falando a mesma língua que ele, né? E aí, como que faz? Então, nós precisamos, eu acho que nesse momento, a lei está aí, né? A BNCC está aí, né? Tá tudo aí, tá tudo no papel. Como que a gente vai pôr em prática? Eu acho que está precisando mais da prática e da gente ter essa consciência, né? Professores, direção, coordenação, Estado, né? Eu acho que eu acabei de falar, né? Que essas práticas inclusivas na sala de aula, né, tem que ter uma formação de todos os professores. E aí, muito importante, gente, não sobrecarregue os professores negros, entendendo que eles têm a obrigação de fazer aquele trabalho. Não, são obrigação de professores negros, não negros, de todos os professores da escola. Às vezes a gente faz porque ninguém está fazendo, você vai lá e faz. Mas todos os professores têm que incluir nisso, tem que, além da formação, de buscar. Aí dizem assim, não tem material. Várias pessoas já me procurou, eu não sei o que fazer na minha sala de aula porque não tem material. Tem muito material, gente. Nós somos professores e somos pesquisadores. Nós aprendemos isso em sala de aula, nós aprendemos isso na nossa formação, né? Então, material tem muito, tanto em vídeo, texto, literatura. Então tem muito material. É só pesquisar, né? É uma pesquisa simples, pode ser, se você não quer fazer uma pesquisa muito elaborada, se você jogar no Google, você já vai encontrar alguma coisa. Tem muita coisa. Tem muita coisa. E aí, em todos os canais do YouTube, não, eu não quero ler. Escuta, põe no YouTube que você vai conseguir. Então é isso, a implementação de práticas inclusivas na educação promove a diversidade, igualdade e respeito aos diferentes alunos, criando um ambiente educacional acolhedor e enriquecedor. Isso é muito importante. A escola muitas vezes não é acolhedora. Ela tem que ser acolhedora, a gente precisa permanecer nela.
a gente passa a maior parte da nossa vida na escola, mas esse lugar tem que nos acolher, né? A inclusão deve ser abrangente, desde a formação de professores, contribuindo, professores, diretores, né? E aí também quem está lá na ponta, por exemplo, superintendente de educação, né? Secretário de educação. E aí a gente vai indo também para todas as instâncias, porque senão a gente nunca vai conseguir chegar onde a gente precisa e é necessário. Deixa eu passar atrás. Aí aqui eu coloquei algumas discussão que você tem em sala de aula, né? E aí eu coloquei a inclusão de crianças quilombolas e indígenas, mas uma coisa também muito importante que as pessoas precisam, que você pode dar na sala de aula, é entender o que é um quilombo. Pesquisar os quilombos que você tem na sua região, quais os povos indígenas que você tem na sua região, quais as línguas faladas, né? Qual é a cultura quilombola, né? O que as pessoas produzem, né? O que elas fazem. E também a linguagem, né? Eu acho que eu coloquei aqui muito importante, compreensão da diversidade linguística brasileira, compreendendo as variações linguísticas dos estados brasileiros. E aí, dentro desses estados brasileiros, entender as linguagens das comunidades tradicionais, né? E aí, para os indígenas, a maioria chegam e eles não sabem a língua portuguesa. Então, precisa ter esse entendimento, esse acolhimento, essa compreensão. E aí as literaturas, nós temos uma imensidão de literatura afro-indígena, afro-brasileira e indígena, que nós podemos acessar, né? E aí a gente já está chegando para o final, lembrando, né, que todo o material, toda a nossa pesquisa vai estar na descrição do vídeo, né? Os nossos arrobas vão estar também. Compartilha, né? Esse é um trabalho coletivo para que... E aqui nós estamos... É o começo de um trabalho, né? Nós estamos dando uma introdução do que a gente... São muitas coisas, é muito conteúdo, mas a gente colocou aqui o que a gente achou que é interessante. E é um começo de reflexão, né? A gente vai ter muito mais coisas. Colabore com a gente, faça pergunta, a gente vai ter todo o cuidado de responder essas perguntas. Chama a gente no Instagram, chama também no WhatsApp se for preciso. Estamos à disposição para diálogo, para conversar. Aí, amigo, tem antes desse aí, é aqui. Volta lá aqui no... Tem um infográfico aqui que eu quero apresentar ele. Eu acho que é esse. Eu queria... Ele fica pequeno. Será que dá para aumentar? Eu queria mostrar para vocês esse infográfico. Eu achei ele muito interessante sobre a lei 10.639, que é fazendo um apanhado dos 20 anos da lei, né?
E aí, pensando, né, no Brasil, o racismo no Brasil é estrutural. E aqui tem os dados, né, os dados negativos, né, e tristes. A população negra brasileira vivencia as mais diversas formas de violência: violência institucional, violência de gênero. Violência institucional, 84%. Violência de gênero, 62%. Violências psicológicas, 52%. Transtornos mentais, 51%. Violências físicas, 77%. Tudo isso impacta né, em todas as questões. A 10.639 combate ao racismo através da educação. O que ela propõe, né, ensinar tudo que já foi dito. Ao longo dos séculos, a contribuição do povo negro para a formação política e social. E tecnologia foi apagada, né? Aí tudo que a lei propõe. Aí chegamos aqui a partir de muita mobilização, né? Tudo que eu já falei, pode subir. E aí todas as mobilizações para a construção da lei, né? A BNCC. E aí o que precisa, né? Ainda há muito que ser feito para começar. Aí, ó, aqui tem 5 abordagens sobre o tema para você colocar na lei, a sua lei em prática. Como descrevemos as diferenças das pessoas, eu falei muito sobre isso. De onde vem o conceito de raça? Pode subir. O racismo estrutural impacta o acesso dos bens e serviços. Quais são as figuras negras mais importantes da história do país? Como a cultura negra influencia a sociedade? E aí, ó, para além. Aí aqui tem algumas coisas que você pode colocar a tela do seu celular e pode escanear, né? E aí tá aqui quem fez esse conteúdo muito maravilhoso e rápido. Eu quero agradecer todo mundo que ficou assistindo a gente até agora. Espero que tenha contribuído. Foi um prazer estar com vocês, dando essa conferência. E quero muito encontrar vocês no Instagram. Marque a gente, tira fotinha que vocês estão assistindo. E eu quero deixar um abraço muito afetuoso a todos, a cada um e cada uma, a todos, que em algum momento vai ver essa conferência. Muito obrigada e foi um prazer estar com vocês. Olá! Estamos começando mais uma conferência do Afro ao Vivo. Essa vai ser a 4ª conferência, Educação Inclusiva e o Ensino